Boa noite, meritíssima juíza, senhora Dinorá de Melo Padilha, senhores advogados de acusação, colegas da defesa, senhores jurados, demais presentes. Encontram-se neste tribunal 4 homens, 4 vítimas, 4 exploradores de cavernas que durante sua expedição de espeleologia foram pegos de surpresa por um desmoronamento. Esse desmoronamento viria então por trancafiar 5 homens, os 5 exploradores no interior dessa caverna. A expedição contava com um mártir, um herói chamado Roger Wetmore. Após esses desmoronamentos, as autoridades locais tentaram uma forma de resgate, buscaram equipes de resgate. 22 dias havia se passado quando essa equipe que tentava o resgate encontrou em seu percurso um novo desmoronamento. Esse desmoronamento viria a ceifar a vida das 10 pessoas que tinham por objetivo salvar aqueles 5 homens. Após esse período de 22 dias, foi descoberto que aqueles homens estavam munidos de um radiocomunicador e através deste conseguiram então se comunicar com autoridades que já estavam à espreita do seu salvamento. Primeiro questionamento que foi feito por esses homens seria de quanto tempo eles teriam que esperar até serem resgatados. As autoridades locais informaram que no mínimo mais 10 dias. Comentaram então aqueles homens que não possuíam nenhum tipo de mantimento, não possuíam água. Perguntaram para as autoridades locais, depois de uma sugestão feita pelo saudoso Roger Wetmore, se por um acaso poderiam realizar um sorteio aonde elegeriam um membro, um homem entre eles, para que fosse morto e serviço de alimentos. O padre local, prefeito, nem o Estado opinaram a respeito. Apenas um corajoso médico que estava naquele lugar, informou que sim, que eles poderiam se alimentar do corpo de um deles. O médico falou... Opa, com licença, o senhor não pode argumentar, excelente. Não é réplica. Senhor Emílio. Ele está com a palavra, por favor. Após mais 10 dias, a partir daquele tempo, senhores, os exploradores de cavernas foram finalmente salvos.
perdão. Então, foi dito a eles, após todo aquele período, trancafiados no interior daquela caverna, sem alimento, senhores jurados, no escuro, ambiente úmido, sem que eles soubessem o que se passava com suas famílias, que aquele bruto estado de necessidade ao qual se encontravam, havia lhes imputado a situação de criminosos. Senhores jurados, apresento a tese de defesa com o pensamento de que aquelas 4 vítimas ficaram presas no interior da caverna, sem água, sem alimento, com aquele clima úmido, sem a possibilidade de se comunicarem com o externo, sem saber ao menos se seriam resgatados com vida. A acusação pode querer alegar, senhores jurados, que a necessidade da alimentação, buscando a sobrevivência, eles poderiam ter amputado um membro de um dos colegas, uma perna, um braço, sem a necessidade, senhores, de lhe ceifar a vida. O que, na verdade, não seria possível. Não naquela ocasião. Face, senhores jurados, a esses homens não terem conhecimento da fisiologia. Será que esses 4 homens, essas 4 vítimas, teriam condições de, naquele ambiente, ao amputar o membro de um de seus colegas, produzir, de alguma forma, um torniquete, ou ainda de evitar algum tipo de infecção que poderia, inclusive, diminuir a atividade hemoglobina, causando uma plaquetopenia? Os homens conseguiriam diminuir a dor de Roger Wetmore ou de qualquer um dos outros homens naquela caverna sem as medicações necessárias para anestesiar? A acusação pode informar, senhor, que seria possível ingerir a própria urina, sabendo que não havia água no interior da caverna, ou melhor, que havia água no interior da caverna, porém, ela se tornaria letal em relação ao organismo por conter calcário. O consumo da urina, senhores jurados, não seria de valia a ponto de salvar aquelas vidas. Com o tempo, senhores jurados, aquela urina também se tornaria letal. Isso sem contar que eles, da mesma forma, continuariam desidratando e logo ficariam sem líquido algum. A acusação pode colocar ainda, senhores jurados, por que é que eles não aguardaram que um dos homens morresse naturalmente e após isso fagocitasse o mesmo? Não poderiam, senhores jurados, porque se esperassem mais tempo, quando essa morte ocorresse naturalmente, eles poderiam não ter mais forças de sobrevivência. A acusação pode